Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que tem os seus trabalhos doutrinários, as reuniões públicas, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, de forma presencial. E aqui nesse formato no canal, o nosso grupo de estudos, nesse formato e também de forma presencial, das 19 às 20 horas. Então, quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa, será muito bem-vindo. Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, estamos no capítulo 9, que tem o título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E nos encontramos no item que trata dos anjos da guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos. E hoje nós chegamos na pergunta número 502. A tradução que eu vou ler para vocês aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda. De casa, vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá? Pergunta 502. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho conquista um bem para si mesmo? O que é que Kardec quer saber? O espírito protetor, o anjo guardião, que tem sucesso na sua tarefa, que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, que a tarefa que lhe foi confiada é 100% realizada com sucesso, isso tem alguma conquista, também algo bom para o próprio anjo guardião? Vamos lá, a resposta dos espíritos. É um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio progresso, seja para a sua felicidade. Ele é feliz quando vê seus cuidados coroados de sucesso. É para ele uma vitória, a exemplo do perceptor que triunfa com os sucessos do seu discípulo. Então, é um mérito, sim, é uma conquista também do anjo guardião, do espírito protetor, que tanto vai auxiliar no seu progresso, na sua trajetória, na sua jornada enquanto espírito, quanto também o tornará feliz. Então, serve como algo que vai adiantar o seu processo, é como se dissesse assim, ó, é um trabalho bem realizado que conta pontos e que isso faz diferença em sua jornada evolutiva, faz com que ele caminhe, avance, mas também é um motivo de alegria, de felicidade, porque ele sabe que todo o seu empenho, que todo o investimento que foi feito naquele a quem ele teve a responsabilidade de conduzir, deu bons frutos. Então, ele considera também uma vitória pessoal também, como alguém que tem a responsabilidade de orientar alguém, de guiar, e aquela pessoa consegue alcançar o sucesso que deseja com essa condução. Então, o anjo guardião, o espírito protetor, aquele que tem essa responsabilidade, ele sim, quando nós também caminhamos, quando nós fazemos boas escolhas a partir
de toda a sua orientação, de seu cuidado, de seu zelo, eles também se desculpem, com esse processo. E Kardec complementa essa pergunta número 502 com a pergunta 502A. E é responsável quando não consegue, e o contrário, quando não consegue, quando o seu protegido não faz boas escolhas, não tem um exercício do livre-arbítrio legal, é também uma responsabilidade dele, porque já que o sucesso traz para ele avanço e felicidade. E quando não consegue, o que é que acontece? Essa é a pergunta 502A. Resposta dos espíritos. Ele é responsável? Não. Visto que fez o que dele dependia. Que aquilo que nas respostas anteriores os espíritos já vêm dizendo aí constantemente. Por mais que haja a interferência, o auxílio, a condução do nosso anjo guardião, a responsabilidade final é sempre nossa. A escolha, o exercício do livre-arbítrio é nosso. Então, se a gente não quer, se a gente não aceita, se a gente não aproveita o investimento, eles não são responsáveis por nossas escolhas. Por quê? Porque eles fizeram todo o seu possível dentro do limite que é permitido. Mas a escolha final é nossa. Então, a responsabilidade cabe apenas a nós e não ao nosso anjo guardião. Seguindo, Kardec vai perguntar, pergunta 503, e o espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos, sofre com isso e lhe é uma causa de transtorno à própria felicidade? Então, ele tem a função de nos proteger. E ele está vendo que aquele que ele está protegendo está seguindo um mau caminho. Apesar de todos os avisos, de tudo que pode ser feito pelo anjo protetor, pelo anjo guardião, ainda assim o protegido faz escolhas equivocadas. Ele sofre com isso e isso é uma causa de transtorno, de emperrar a sua felicidade, a do anjo protetor, a do anjo guardião. É isso que Kardec quer saber. Os espíritos respondem: sofre com os seus erros e os lamenta, mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrena, porque sabe que há remédio para o mal e o que hoje não se fez, amanhã se fará. Então ele lamenta a nossa perda de tempo. Ele lamenta que nós estamos perdendo tempo. Mas ele sabe que vai chegar um momento em que nós caminharemos, que nós chegaremos a um outro momento de reflexão, de ampliação de consciência. Então não é como os pais aflitos na terra quando veem os filhos fazendo as escolhas equivocadas. Ai meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Não. Eles sabem que isso é temporário, que isso tem remédio, que vai chegar um momento em que esse espírito vai cair na razão, a sua consciência vai se ampliar, ele vai se modificar e a partir daí ele fará novas escolhas, ele vai ter um outro momento para iniciar através de um outro aprendizado e o que ele não fez hoje, ou as escolhas equivocadas que fez, ele fará numa outra oportunidade, numa outra experiência, ele terá a oportunidade de fazer diferente. Então, para eles, não é um transtorno, não é algo que vá impedir a felicidade deles, porque eles dizem, é o tempo deles, ainda não é o tempo dessa transformação, mas essa hora vai chegar e ele vai sim fazer a grande virada, a grande transformação. Pergunta número 504, Kardec vai dizer: podemos sempre saber o nome
do nosso espírito protetor, o anjo da guarda, a curiosidade de todo mundo. Quem é o meu? Qual é o nome do meu? Quem será que está comigo? Quem será que está me protegendo? Kardec pergunta, a gente pode saber sempre, a gente sempre vai saber quem é o espírito que cuida de nós, que nos protege, que zela por nós? Resposta dos espíritos, como quereis saber nomes que nada vos significam? Acreditai que não há entre os espíritos, senão aqueles que conheceis. Os espíritos estão dizendo, o que adianta dizer um nome que você não sabe quem é? O que adianta dizer um nome que você não sabe a história por trás da pessoa desse nome que você vai ter? E vocês acham que não existem espíritos nessa condição que sejam desconhecidos? Só existem o que vocês conhecem? Ou seja, os santos, anjos, arcanjos, as pessoas na história que a gente já viu. Então, para que vocês querem saber isso? Se disser o nome fulano, que diferença vai saber se você não conhece a história de fulano? Isso não vai significar nada para você, absolutamente nada. Mas aí Kardec, a partir dessa resposta, ele complementa com a 504A. E como então invocá-lo se não o conhecemos? Então como é que eu vou chamar meu anjo da guarda? Como é que eu vou pedir o auxílio a ele se eu não sei o nome dele? Como é que eu vou invocá-lo para que me ajude em determinados momentos em que eu preciso de um apoio para eu poder me dar um amparo, para eu poder refletir melhor, para eu ponderar melhor, Como que eu vou fazer isso se eu não sei o nome da criatura? Como é que eu vou chamá-lo, invocá-lo, se eu não conheço o seu nome? Resposta dos espíritos. Deem-lhe o nome que quiserem, ou de um espírito superior por quem tenham simpatia ou veneração. O espírito protetor atenderá a esse chamado, porque todos os bons espíritos são irmãos e assistem-se mutuamente. Então você pode chamar como se fosse, chame São João, São José, São Francisco, São Paulo, seja lá quem for que você nomeie. O que interessa é que aquele que é responsável por você, independente do nome que você der, ele vai estar presente e ele vai lhe assistir. Que ele não vai estar preocupado em lhe ajudar só se você souber o nome dele correto. Então, deem, os espíritos disseram, o nome que quiserem, porque eles vão se aproximar e vão cumprir o seu papel e vão dizer, ó, meu protegido, aquele que eu assumi a responsabilidade de tomar conta, está chamando por mim e eu estou aqui. Pode chamar do nome que vocês quiserem. Isso não tem importância para os espíritos que já alcançaram esse lugar, essa condição. Por isso se tornaram espíritos protetores, espíritos anjos guardiões, porque já ultrapassaram essas questões de ego, de vaidade que nós temos. Ok, meus amores? Então, nós vamos ficar aqui com a pergunta número 504A. Hoje nós fomos da pergunta número 502 a 504A. Tem bastante material para a gente refletir aí durante a semana. E é claro que eu espero vocês aqui na próxima quarta para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 505. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos, amado Senhor, por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.